Capítulo 1. A necessidade do arrependimento. A necessidade do arrependimento é vista a partir da contemplação da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Onde não há explicação e aplicação da santa lei de Deus, não pode haver um conhecimento verdadeiro, profundo e salvífico do pecado. Como o apóstolo Paulo afirma claramente: eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Romanos capítulo 7, versículo 7. A extrema malignidade do pecado, em Romanos 7, versículo 13, só pode ser exposta quando o Espírito lança a luz da lei de Deus sobre nossa consciência e nosso coração. Entretanto, vivemos em um tempo preeminentemente marcado pela desconsideração da lei em todos os seus aspectos. E não pode ser de outra forma, pois onde a lei de Deus é desconsiderada, onde milhares de pregadores declaram que a lei foi abolida nessa dispensação da graça, não podemos esperar que as pessoas tenham muito respeito pela lei humana. Deus fez com que o povo colhesse o que semeou. Tendo semeado o vento, agora estão colhendo a tempestade. O bolchevismo e a anarquia são a consequência inevitável de terem menosprezado e rejeitado os 10 mandamentos. A piedade prática consiste na conformidade do coração e da vida com a lei de Deus em uma obediência sincera ao Evangelho de Cristo. Mas é somente quando entendemos corretamente tanto a lei quanto o Evangelho que podemos discernir em que consiste verdadeiramente a conformidade com um e a obediência ao outro. Ora, os requisitos da lei são resumidos na seguinte palavra: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Mateus capítulo 22, versículo 37. Observe cuidadosamente as 3 coisas especificadas aqui. Em primeiro lugar, o dever exigido, ou seja, o amor a Deus. Em segundo lugar, o fundamento ou razão para isso, ou seja, porque Ele é o Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar, a medida ou extensão desse dever, ou seja, amá-lo de todo o coração. Nada além disso, nada menos que isso. Jamais atenderá às reivindicações justas de Deus sobre nós. Ora, o que está implícito e é exigido para um amor real a Deus é, em primeiro lugar, um verdadeiro conhecimento dele. Se nossas apreensões acerca de Deus estiverem erradas, se não forem formadas pela Escritura, então é óbvio que temos apenas uma imagem falsa dele, moldada pela nossa própria imaginação. Por um verdadeiro conhecimento de Deus, João capítulo 17, versículo 3 e 1 João capítulo 5, versículo 20. Queremos dizer muito mais do que uma noção teórica correta das perfeições divinas. Deve haver uma percepção sincera de sua amabilidade pessoal e de sua glória inefável. E onde essa verdade realmente existe, haverá um deleite em Deus. Salmos capítulo 37, versículo 4. E um desejo e determinação de agradá-lo. Assim como o amor próprio naturalmente nos faz exaltar a nós mesmos e buscar promover nossos próprios interesses, assim também um verdadeiro amor a Deus nos faz colocá-lo em primeiro lugar e buscar os interesses dele. No arrependimento, o pecado é a coisa pela qual devemos nos arrepender. O pecado é uma transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. A primeira e principal coisa exigida pela lei é o amor supremo a Deus. Portanto, a falta de amor supremo a Deus, a desafeição do coração por seu caráter e a rebelião contra ele, Romanos capítulo 8, versículo 7. É a nossa grande maldade da qual precisamos nos arrepender. Mas nossos corações jamais desejarão se arrepender, a menos que realmente vejamos a nossa culpa. E nunca poderemos realmente ver a nossa culpa até percebermos o que principalmente nos torna culpados. É a excelência de Deus e as perfeições infinitas de ser glorioso que o tornam digno de nosso amor supremo e de nossa obediência plena. É isso que principalmente nos torna culpados por não tê-lo amado e servido. Não amar alguém tão amável quanto o Deus do amor é o maior de todos os crimes.
A malignidade do pecado. O que é o pecado? Pecar é dizer: eu renuncio ao Deus que me fez e nego o direito dele de me governar. Não me importo com o que ele me diz, com quais mandamentos ele deu e nem como ele me descreve. Eu prefiro estar satisfeito comigo mesmo do receber a aprovação dele. Sou indiferente a tudo o que ele fez por mim. Suas bênçãos e dons não me afetam. Eu vou ser senhor de mim mesmo. O pecado é a rebelião contra a majestade do céu. É tratar o Todo-Poderoso com desprezo. Como o pecado é tão diferente do que o mundo supõe. Como os não regenerados são insensíveis à glória de Deus e ao que nós devemos a Ele. O homem natural supõe que a grande malignidade do pecado consiste no fato de que ele é muito prejudicial para nós mesmos. Quando uma criatura que é absolutamente dependente assume uma atitude dependente e orgulhosa, isso é o maior dos pecados. Desprezar aquele que é infinitamente glorioso e infinitamente digno de honra, amor e obediência é uma abominação terrível. Estar mais preocupado em agradar companheiros rebeldes do que em buscar o favor de Deus é uma das atitudes mais desprezíveis. Leitor, se você nunca viu a grande malignidade do pecado, então você é estranho a Deus e está cego para a incomparável amabilidade dele. Você está sob o poder que o pecado possui de cegar os pecadores. Reflita bem sobre o que está sendo apresentado para ver se você valoriza sua alma, querido amigo. O engano do pecado, Hebreus capítulo 13, versículo 13. Até agora pode ter fechado seus olhos para a terrível condição em que você se encontra. Se assim for, você está agora disposto a sair do engano? Você está disposto a realmente ver a si mesmo? Então, não se engane quanto a este ponto. Nunca houve nenhum pecador perdoado enquanto ele permaneceu impenitente. Jamais houve uma alma verdadeiramente arrependida enquanto permaneceu insensível à grande malignidade do pecado. Tampouco um pecador percebeu a grande malignidade do pecado até que estivesse familiarizado com Deus infinitamente grandioso e glorioso contra quem ele pecou. Você pode realmente ter se entristecido pelo pecado por outros motivos, tais como por ele ter exposto você à vergonha perante os homens, por ele ter prejudicado sua reputação ou porque ele atraiu a disciplina de Deus sobre seu corpo ou em assuntos temporais. Mas se você nunca viu a grande malignidade do pecado, pelo fato de ele ter sido cometido contra esse Deus, que é infinitamente glorioso em si mesmo, então seu arrependimento não foi genuíno e Deus não perdoou você. Está escrito no Salmo, capítulo 51, versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Uma percepção da grande malignidade do pecado é essencial para um verdadeiro arrependimento. Não podemos ser devidamente afetados pelas coisas a menos que as vejamos como elas de fato são. Não importa quão adorável uma coisa ou pessoa possa ser, se não percebermos a excelência dela, o nosso coração não será afetado por ela. Até mesmo a glória infinita de Deus não despertará nossa estima e amor se não tivermos uma noção dela. Porém, por outro lado, também é verdadeiro que, mesmo que o pecado seja excessivamente maligno, se ele não for percebido, não seremos afetados devidamente por ele. Embora o pecado mereça ser abominado com todo o nosso ódio, e ainda que haja todas as razões para nos horrorizarmos por causa dele e nos humilharmos diante de Deus, lamentando-o com amargura de coração, temendo e vigiando contra ele como o maior de todos os males, jamais faremos isso até que vejamos o pecado em sua verdadeira repugnância. Assim é claro que uma percepção profunda da malignidade infinita do pecado é essencial para o arrependimento. É dessa percepção do pecado que o arrependimento imediatamente surge. A malignidade do pecado provém de nossas obrigações de agir de outra maneira, ou seja, de nossa obrigação de amar e servir o Deus que é infinitamente glorioso. Mas a menos que eu veja isso de modo claro, não haverá e nem pode haver um arrependimento profundo. A linguagem do coração de todo pecador é: não me importa com o que Deus requer, eu vou fazer do meu jeito. Não me importo com o que é o direito de Deus sobre mim, eu me recuso a me sujeitar à sua autoridade.
Não me importo com as ameaças que ele fez àqueles que o desafiam, eu não vou me intimidar. Seus olhos podem estar sobre mim, mas não vou me restringir por causa disso. Não me importo com que ele me ama, nem com que ele odeia. Vou buscar agradar a mim mesmo. Mas quando o Espírito Santo ilumina e convence uma alma, sua linguagem é: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. O que é o arrependimento? O verdadeiro arrependimento resulta de uma percepção no coração, realizada nele pelo Espírito Santo, acerca da malignidade do pecado e do horror de ignorar as reivindicações de Deus e desafiar sua autoridade. Portanto, o verdadeiro arrependimento é um santo horror e ódio pelo pecado, uma profunda tristeza por ele, um reconhecimento dele diante de Deus e um completo abandono de coração do pecado. Somente quando isso é feito é que Deus nos perdoará. Quem se der ao trabalho de examinar as Escrituras sobre este ponto, verá que isso é ensinado de maneira clara e uniforme por Moisés e pelos profetas, por Cristo e por seus apóstolos, começando com o que Deus demandava no dia da expiação. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar, longe de o sacrifício remover os seus pecados, será eliminada do meio do seu povo. Levítico, capítulo 23, versículo 29. Considere bem o ensino desses versículos, encontrados em 1 Reis, capítulo 8, versículo 47 a 50. E se, na terra, aonde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade, e se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece. Perdoa ao teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti. Nenhuma mudança na dispensação causou alguma alteração no caráter do Deus triuno e santo. Suas reivindicações são sempre as mesmas. Quanto ao ensino dos profetas sobre esse assunto, veja as seguintes passagens: Salmo, capítulo 32, versículo 3 a 5, Provérbios, capítulo 28, versículo 13, Jeremias, capítulo 4, verso 4, Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 a 32, Oséias, capítulo 5, verso 15, Joel, capítulo 2, versos 12 ao 18. João Batista, o precursor de Cristo, pregou dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus, capítulo 3, verso 2. Em outras palavras, é como se ele tivesse dito: a natureza do reino do Messias é tão santa que nenhum pecador impenitente, enquanto permanecer como tal, pode ser recebido nele e desfrutar de suas bênçãos. Aquele que foi prometido está prestes a aparecer. Portanto, arrependam-se e assim estejam preparados para recebê-lo. Foi assim que João pregou e muitos se converteram ao Senhor seu Deus. Lucas capítulo 1, versículo 16. O Senhor Jesus ensinou e constantemente enfatizou a mesma verdade. Sua convocação era: arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O Evangelho não pode ser crido salvificamente até que haja arrependimento genuíno, pois assim como o solo deve ser arado antes que seja capaz de receber a semente, assim também o coração deve ser quebrantado antes que acolha o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o Senhor Jesus declarou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5, verso 4. E anunciou que ele foi enviado para curar os quebrantados de coração. Lucas capítulo 4, verso 18. Ele veio aqui para chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, verso 32. E insistiu: se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas 13, versículo 3. Cristo ilustrou essa verdade extensivamente na parábola do filho pródigo, que, caindo em si, arrependeu-se, deixou a terra distante, voltou para o Pai e assim obteve perdão dele. Lucas capítulo 15, verso 17. Quando ressuscitou dos mortos, Cristo comissionou seus servos,
que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Lucas 24, verso 47. Atos, capítulo 5, verso 31. Nos diz que ele foi exaltado à destra de Deus para conceder essas bênçãos na seguinte ordem, ou seja, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Consequentemente, encontramos os apóstolos cheios do Espírito Santo, cumprindo assim a ordem do Mestre. No dia de Pentecostes, quando muitos foram compungidos em seus corações e perguntaram: "Que faremos?", Pedro não disse: "Não façam nada, apenas descanse na obra consumada de Cristo". Em vez disso, ele disse: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados." Atos, capítulo 2, verso 38. Além disso, em Atos 3, verso 19, o encontramos dizendo: "Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados." Quando Paulo foi convertido e enviado para pregar o evangelho aos gentios, isso se deu para que ele abrisse os olhos deles e os convertesse das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebessem a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Atos 26, verso 18. Então, vemos que ele foi a todos os lugares pregando aos homens que eles deveriam se arrepender e se converter a Deus, praticando obras dignas de arrependimento e testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 26, capítulo 20. Quanto àqueles que fecharam os olhos, taparam os ouvidos, endureceram os corações e foram entregues à destruição nos dias dos profetas, Isaías 6, verso 10, de Cristo, Mateus 13, verso 15, e dos apóstolos, Atos 28, verso 27. Sua sentença foi a seguinte: para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se. Ao compararmos essas palavras com o que é dito em Marcos 4, verso 12, vemos que isso significa: e sejam perdoados. Contra esses testemunhos claros e consistentes das Escrituras Sagradas, alguns insistiram que o chamado divino ao arrependimento nunca foi feito a ninguém, exceto aqueles que estavam em uma relação pactual com Deus. Mas como mostramos em Atos 17, verso 30 e capítulo 26, verso 20, expõem claramente esse erro. Alguns apontaram que a palavra arrependimento não é encontrada nenhuma vez em todo o Evangelho de João, e em vista de João, capítulo 20, verso 31, eles têm argumentado que o arrependimento não é necessário para a salvação. Entretanto, o Evangelho de João é claramente dirigido àqueles que são salvos. Veja capítulo 1, verso 16. É esse Evangelho que apresenta o Filho em relação aos filhos de Deus. Em João capítulo 20, verso 31, obviamente significa que este Evangelho é escrito para fortalecer a fé dos crentes. Assim como em 1 João, capítulo 5, verso 13, foi dirigido àqueles que já sabiam que estavam salvos. Veja capítulo 2, verso 3. Indica que o propósito dessa epístola era aprofundar a certeza. Outros têm extraído uma inferência falsa a partir da menção muito rara de arrependimento nas epístolas, mas elas também são dirigidas aos santos. No entanto, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25 e 2 Pedro 3, verso 9, expressamente confirmam o fato de que o arrependimento é exigido ao longo da presente dispensação. Como diz em Eclesiastes capítulo 1, verso 9, não há nada de novo debaixo do sol, nem a negação atual da necessidade de arrependimento para a salvação é uma novidade do século XX. Como prova desta afirmação, poderíamos preencher página após página com citações de antinomianos e outros que viveram muito antes de se ouvir falar da verdade dispensacional. Não, esse é uma antiga artimanha de Satanás vestida com roupas novas. Mas ai daqueles que aceitam a sua mentira. É mais fácil Deus deixar de existir do que rebaixar as suas reivindicações
e deixar de exigir arrependimento de todos que se rebelaram contra ele. Não se engane sobre esse ponto, caro leitor. É se converter ou perecer. Converter-se do seu caminho de vontade própria e de seu próprio prazer. Converter-se a Deus com o coração quebrantado, buscando pela misericórdia dele em Cristo. Converter-se com plena intenção de agradar e servi-lo. Ou então ser atormentado dia e noite, para todo sempre, no lago de fogo.